Oh, maravilha! Deus cuida de nós. Graças a Deus que Ele cuida de nós. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, da sua família. E é isso que nós acreditamos e oramos para que Deus possa nessa tarde te abençoar, trazer luz ao seu entendimento com as perguntas, com as respostas que nós vamos ter da delegada Ana Melca, uma mulher de fibra, uma mulher que tem feito diferença nessa cidade, uma mulher que Deus tem usado de uma maneira poderosa, de uma maneira muito rica, para fazer um trabalho de excelência na área da segurança, nessa área tão importante e orientação também para outras mulheres. Sejam todos bem-vindos na nossa live. Eu vou chamar aqui agora a nossa convidada especial. Eu agradeço demais por ela ter aceitado esse convite. Já estou lhe chamando. Espero que a nossa conexão esteja boa, a nossa internet esteja perfeita. Aí! Boa tarde. Obrigada pelo convite, viu, Vânia? Fico muito Oh, feliz. oh, querida, olha, eu que agradeço você ter aceitado esse convite tão especial aqui para nós, a sua presença, e para falar de um assunto tão importante, né, tão relevante, e que às vezes a gente fica assim, sem saber como tratar de um assunto desse, né? E eu agradeço muito, e eu sei que você é uma mulher assim muito ocupada. E no dia que eu te mandei o convite, né, falei assim, meu Deus, eu vou tentar. O não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Imagina, Vânia, eu fico muito feliz. Na realidade, aceitaria 10 vezes se você fizesse o convite desde o dia que a gente se conheceu. Eu Uhum. coloquei muito isso, né? Esse seu Foi. projeto de trazer esse alívio às pessoas, isso é Uhum. muito importante, né? E Isso. a gente vai tratar de uma pauta super delicada, que na realidade é um ponto que alcança tantas mulheres. Eu acho que muita gente que acompanha a gente aqui, né, hoje vai se Sim. identificar e eu espero que seja fortalecedor nesse sentido também, né, de Uhum. informação. Eu sempre digo que informação é poder, né, e a gente Isso. saber de alguns caminhos, de algumas identificações, isso faz multiplicar informações também. E essa pauta, ela é muito importante. Eu estou desincompatibilizada, mas mesmo assim eu estou, né, continuo acompanhando as estatísticas, os diálogos, e nesse período de isolamento social foi muito intenso, né? O diálogo Sim. relacionado à violência contra a mulher. Então, acho que foi muito Uau. pertinente você trazer isso aqui agora, Uhum. Uhum. porque todo mundo, quem está fazendo um tratamento, né, tem aí a evidenciada aí, mas essa situação que muda toda a rotina já por natureza, né? Imagina que mudou a rotina de todo mundo, obrigatoriamente, essa realidade. Uhum. E a preocupação com quem está em casa, que está fazendo o tratamento, também é maior. Então, o Sim. cuidado, né, tem que ser Sim. mais ainda intensificado. E você ainda viver com essa realidade, né, de um É. possível relacionamento abusivo. Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu espero que tenham tido perguntas relacionadas também, que, né, Não, fortalece o nosso diálogo. na E eu verdade, eu tô acredito que a gente vai aqui, eu contribuir. acho que eu tenho aqui quase 20 perguntas, Oh, coisa boa. Muito bom. né? Eu digo, meu Deus, tomara que dê tempo, porque a live corre, né? Quando a gente pensa que não, já Morrinha. acabou, né? Não é? Então, falar desse assunto realmente é abrir-se um leque, né? Esse assunto da violência doméstica, né? E nós entendemos também que a violência doméstica, ela não é só por questões de agressão física, né? Então, eu queria que você falasse também se existe a violência financeira, a violência material, como que é isso? Olha, importantíssimo começar a identificar esse cenário da violência. Geralmente as pessoas elas querem já atrelar um crime. E Uhum. violência é bem mais que crime, gente. A gente tem que nos habituarmos, né? A gente tem a cultura de enxergar a amplitude que a violência tem. Quando uma mulher ela vive um relacionamento abusivo, que se fala, né? Quando ela tem todas aquelas imposições, aquelas regras estabelecidas pelo parceiro, que ela passa a não se autodeterminar, que ela passa a não fazer as suas escolhas pessoais, isso já é algo que caracteriza a violência. Então, se você percebe naqueles seus contatos diários, alguém que Uhum. já não tem mais
o convívio com a família, não tem mais o convívio com os amigos, que mudou a forma de se vestir. E a gente estava falando muito disso no programa, lembra? A gente falando sobre essa Sim, questão da me lembro. parceria, né? Uhum. Muitas vezes a gente sabe que tem muitos relacionamentos que o parceiro ele costuma diminuir a autoestima daquela mulher, né? Humilhar, e principalmente ali, se a mulher passa por algum problema, aquela falta de apoio, né? Aquela cobrança, aquela pressão, tudo aquilo que faz ela sofrer pode caracterizar, aliás, se tá fazendo sofrer, é um relacionamento tóxico, né? Tá te fazendo Uhum. mal e Uhum. é um relacionamento abusivo. Daí, para a caracterização de um crime, gente, é um passo. Eu digo muito para as meninas, eu gosto quando a gente está fazendo algumas imersões com adolescentes, com jovens, que a gente Sim, fala sobre essa temática, porque os primeiros relacionamentos, geralmente, eles são os primeiros que começam a sinalizar essas práticas, né? sim. Do relacionamento abusivo. E muitas vezes a gente tem o hábito de romantizar, naturalizar. Aquele parceiro que diz que horas vai, para onde, com quem, volta que horas, né? E Uhum. controla O porque controle, né? isso acontece muito nesses Uhum. primeiros namoros, né? Vai Sim, vestida desse sim. jeito, vai, para de falar assim, enfim. Essas regrinhas que vão sendo estabelecidas, no dia que há um descumprimento de uma dessas regras, vem o castigo, que é exatamente a prática do crime. O Isso é um namorado alerta, né? vai sair desse jeito, igual um xingamento, né? Entendi. Então, gente, essas práticas do controle dos recursos que essa mulher recebe, tem mulher que trabalha no final do mês, o dinheiro vai todo pro marido. Pode, gente. E muitas dessas condutas, elas vão para muito além de uma violência patrimonial sendo identificada em uma prática de crime, porque acontece muito. Vocês podem lembrar de situações que vocês podem ter visto com alguém que tenha passado, alguém que tenha narrado uma situação como essa. Pessoas que são usuários de drogas, e às vezes é um neto que vive com a avó, e a avó recebe a aposentadoria ali, e aí ele chega, olha, se não me der o dinheiro, eu te mato, eu te bato, Uhum. arranco teu cabelo. Então, assim, ele não chegou a praticar o ato, mas ele fez a promessa do mal e justo para receber aquele Sim. valor. Extorsão, gente, é um crime sério, né? E às vezes isso não chega na delegacia. Então a gente se Hum. preocupa muito. A gente tem 5 modalidades de violência, que pode ter uma série de crimes e contravenções, que é a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No âmbito dessas Hum. modalidades que a Lei Maria da Penha traz, a gente tem Sim. uma série de crimes, né? O empurrão, o puxão de cabelo, o xingamento, atribuir um fato pejorativo, né? Dizer esses meninos são meus, são do vizinho, essas coisas que falam-se para Entendi. não Essa, acabar a aí honra da entra, mulher, para diminuí-la como mulher, sim, aí né? nesse caso entra essa questão moral, é isso? É a violência moral. E há a Ah, entendi. possibilidade de fazer registro de ocorrência. A gente já está diante de um cenário de crime, né? E hoje eu vim, Uhum. inclusive, otimizar para vocês essas informações, né? De que, em razão da pandemia, a gente tem a ampliação aí da delegacia eletrônica, que hoje, através do site da Polícia Civil, todo mundo pode ter acesso à delegacia eletrônica, linkando lá. Você pode, inclusive, fazer a solicitação de uma medida protetiva e a gente, através do www.pc.pi.gov.br, que é o site oficial da Polícia Civil. Bom, esse é um dos canais. A gente tem o aplicativo Salve Maria, eu ia até falar sobre esses para vocês conhecerem, né? A Isso, gente tem o muito bom. aplicativo do PMPI, tem o 190, acho que alguém vai perguntar. E como é que faz? Se identificar como denunciar? E qualquer pessoa pode? Importante saber disso, né? De que qualquer pessoa pode se envolver, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está em um estado, e aí, Vânia, você vai entrar corroborando com o que eu estou dizendo, né? Às vezes você Uhum. está fazendo um tratamento como esse de saúde, e fica tão fragilizada emocionalmente, fisicamente, né? Porque tem Uhum. todas aquelas repercussões do próprio tratamento, repercussões Uhum. físicas, né? Sim. E você não tem aquele protagonismo, às vezes até por se imaginar e se visualizar ali como com uma dependência ainda maior daquele parceiro, né, da família. E aí não vai se mexer ali para usar um celular para fazer uma denúncia e fica sofrendo todas aquelas práticas, né? Então, se você está vendo isso acontecer com a vizinha, com a amiga, com uma familiar, né, procurem denunciar sem esperar por ela.
né? Procurem dar esse suporte, essa ajuda para essas pessoas que precisam, e aí independente do cenário que esteja, tem muita gente que, pela dependência econômica, pela Uhum, dependência psicológica, familiar, né? Tem tantos uhum. fatores que às vezes impedem a mulher de chegar lá e protagonizar uma denúncia, né? E às vezes a polícia vai chegar lá e ela vai negar. Acontece muito, né? A gente chama para a delegacia, começa aquela investigação, ela não aconteceu bem assim. Mas essa inserção da gente muitas vezes inibe, né? E Sim. muitas vezes até salva vidas. Né? Às vezes Uhum. a agressão ela está acontecendo ali e no momento que a polícia chega, ela cessa, que ele não vai continuar agredindo na frente da polícia. Então pensem sempre nesse viés, né? Vou estar salvando uma vida, vou pedir ajuda. Sim, muito bom. E quando essa denúncia ela não é atendida, né? Que medida tomar? Porque pode acontecer. Eu vou te dar um exemplo aqui de duas situações que eu acompanhei de pessoas que eu conheço. Uma é paciente oncológica, ela terminou a quimioterapia e a gente sabe que uma pós-químio é muito difícil. Por exemplo, eu estou numa pós-químio, né? Eu estou me sentindo bem debilitada. Hoje, se eu tiver que caminhar na rua, eu não consigo, né? Porque eu estou debilitada por conta da químio. E essa mulher me contou uma história que eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha, Jesus amado. Dá uma sensação de ódio na gente, sabe? Eu estou confessando aqui o meu pecado, né? E ela me disse que eles saíram do hospital e no meio do caminho, ela mora muito longe, e no meio do caminho eles discutiram no carro, né? Então esse marido abriu a porta do carro e mandou a mulher descer e falou: você vai a pé para casa, eu não vou te levar, e se vira. E ela deixou ela sem dinheiro, sem o celular, porque ele saiu no carro e o celular ficou no carro. E ela ficou na rua, no sol quente, eram umas 4 da tarde, e ela ficou só. E ela me Nossa, disse assim: minha amiga, minha sorte foi que eu caminhei, eu estava muito fraca, e o meu filho passou na moto e me viu. Aí o meu filho que me pegou e me levou para casa. acolheu. Acolheu, né? Vânia, vai contar o outro logo para a gente fazer o. O outro já foi diferente. O outro foi uma jovem, essa não tinha problema de tratamento oncológico, mas ela me procurou porque o namorado mandou umas mensagens no WhatsApp para ela, dizendo assim: eu vou colocar fogo na sua casa, vou matar sua mãe, vou matar você e depois eu me mato. E ela me passou essa mensagem do WhatsApp. Eu falei assim: olha, pegue isso aí e vá para a Se delegacia agora. agora, denuncie esse rapaz, porque isso aqui é uma ameaça. Ele pode vir a fazer isso mesmo, Sim, né? exatamente. Essa é E, a e, lógica do pensamento. e a Perfeito. mãe da moça ficou assim extremamente desesperada, né? Eu conheço, ela me ligou chorando. Eu falei assim: olha, se acalme. A gente não mora no mesmo estado, foi em outro estado. E eu acionei amigos que eu conhecia nesse estado para tentar ajudar. E aí ela foi na delegacia. Aí ela sai da delegacia e me liga. E diz assim para mim: olha, a delegada disse que isso aqui não é suficiente. Não é prova contundente, ela não pode fazer nada. Falei: então quer dizer que ela quer esperar você chegar com a cara arrebentada na delegacia? E aí foi quando eu então pedi uma amiga para acolher essas duas pessoas e falei: olha, minha amiga, me ajude, eu não estou aí, põe no ônibus para mim e amanhã eu acerto tudo com você. Eu sei que ela colocou as duas no ônibus e elas então vieram para minha casa e passaram muitos dias comigo, escondidas lá, até esse rapaz dar um jeito na vida dele. Né? Então foi isso que aconteceu. E aí, o que a gente faz? Gente, com a verbalização dessa tá mais, né? A verbalização dessa tá mais que clara e a ameaça é seríssima. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês. A importância hoje de várias campanhas, não sei se vocês acompanham, inclusive a nível mundial, a ONU ela traz muito isso nas recomendações, inclusive agora, durante esse período de pandemia, foi muito fortificado Sim. assim, esse discurso de acolha uma mulher em situação de violência. Então você está vendo muita campanha abordando esse discurso, né? Exatamente por isso. Que desde o primeiro caso até esse segundo você viu o acolhimento foi feito por uma amiga, aquele primeiro acolhimento foi feito pelo filho.
né? Sim. Esse acolhimento, ele é importantíssimo, além da denúncia, o acolhimento inicial, porque essa mulher, ela precisa, numa situação, em muitas situações, Vânia, quando a gente tem contato com essa mulher em situação de violência, uma das primeiras preocupações que a gente tem, que a gente sabe que depois do BO, né, tem Uhum. vida ali, aquela vida no cenário de violência, é saber para onde essa mulher pretende ir. Que é para ou buscar um apoio junto à casa-abrigo, né, um local Sim. que ela não fique ali sujeita a qualquer contato com aquele agressor até que essa medida protetiva seja determinada, ou se ela, o que geralmente acontece, vai para a casa de um familiar. Geralmente elas são acolhidas por familiares, né? Sim. Então, geralmente é assim que acontece. Amigos e familiares geralmente acolhem, mas existe muito um discurso forte nesse sentido, de garantir esse primeiro acolhimento. Uhum. Na segunda preocupação que se tem com relação a esses discursos que são muito trazidos, é as pessoas esgotarem os canais de informação através de um canal só. Ah, eu liguei para 190, não deu certo. Ah, sim. Gente, vamos explorar todos os canais que vocês tiverem acesso. Daí o nosso diálogo aqui hoje ser fundamental. Sabe por quê? Quanto mais Uhum. pessoas trouxerem à tona, parece repetitivo, né? Mas não é não. Uhum. Aqui a gente vai ter gente na live que vai estar ouvindo a gente aqui agora, que talvez não conheça um dos canais que eu falei aqui. E aí a gente já Uhum. ganhou todos os nossos momentos de fala hoje, se isso acontecer. E essa Sim, pessoa já sim. multiplica para outro, para outro. Então, importantíssimo você conhecer a rede de atendimento à mulher em situação de violência na sua cidade e no seu estado. Isso é muito importante, gente. As pessoas às vezes, não aconteceu comigo, eu não preciso saber. É importantíssimo. Então, toda oportunidade que a gente tem de diálogo, a gente procura falar sobre quem você pode procurar e aonde você pode recorrer. Que nem é só delegacia, apesar que deve ser certamente a polícia o primeiro a ser lembrado, e o ideal é que a polícia seja o primeiro a agir para conter aquela violência, né? Mas a Uhum. gente tem 190, a gente tem junto ao 90 o aplicativo PMPI, que inclusive é o mesmo 90, só que através de aplicativo você pode compartilhar a localização, né, Uhum. através desse aplicativo, e você pode até procurar o contato no chat ali no WhatsApp, né, porque alcança essa plataforma para dialogar com a guarnição que vai fazer o atendimento, se tem alguma informação a mais que você precisa conceder. Aplicativo importantíssimo, PMPI Cidadão, junto com o 190, tá? A situação flagrancial é um dos primeiros a serem pensados, de certo, e é um principal aí. Uhum. Nós temos o 180. Aconteceu uma situação ontem aqui na minha rua, eu vi, a polícia não conseguiu alcançá-lo, a gente sabe que acontece todo final de semana, essa mulher está Uhum. precisando de ajuda. Na hora que você liga o 180, primeiro é gratuito, é um serviço nacional. Um atendente vai receber a tua ligação e ela vai escrever tudo aquilo que você puder falar. O que eu Sim. oriento as pessoas? Ah, eu não sei que o nome dele, eu só sei que chamam de João, ou chamam ele de Zé da Roda, enfim. Diga o que você sabe, mas não esqueça de trazer os detalhes, principalmente do endereço. Porque o Uhum. endereço é o que vai realmente orientar a equipe policial a se deslocar para aquele local para fazer, né, a verificação da procedência da informação através Sim. da ordem de missão expedida baseada nesse relatório do 180. Você tem o aplicativo Salve Maria, Vânia. Tu sabe o Hum. quanto aumentou agora durante esse período de isolamento social? Hum. Chegou a picos aí de mais de 70% de busca. Meu Por quê? Deus É do um céu. canal simples, qualquer pessoa pode utilizar. É um aplicativo que se baixa também pelo sistema Android, né, iOS. Você baixa Uhum. o aplicativo, você tem acesso ali e informa qualquer fato. Se for um fato que já aconteceu, o botão da denúncia, né? E tem o botão do pânico também. São os canais que você pode utilizar. Delegacia eletrônica, para fazer o Uhum. registro da ocorrência. Você tem as unidades especializadas de atendimento à mulher. Tem a Uhum. delegacia especializada em feminicídio, que funciona lá onde funciona a DHPP, ali perto do Tribunal de Contas, Sim. né, ali próximo. Tem a delegacia do centro, que fica na 24 de janeiro, né? Tá mudando de endereço, mas ainda continua. Tem a delegacia da mulher da Zona Norte, que fica lá na
no Buenos Aires, tem a Uhum. delegacia da região Sudeste, que fica lá na delegacia, no Disseu, e tem a delegacia da mulher da Zona Sul, que eu atuei, inclusive, por muito tempo, que fica ali no CSU do Parque Piauí. Então, 4 Certo. localização. Fora isso, a gente tem a central de flagrantes de gênero funcionando 24 horas por dia para atender essas demandas. Inclusive, muitas vezes fazendo encaminhamento para essa rede de atendimento municipal e Uhum. estadual para Uhum. atendimento. Perguntou, inclusive, da existência de psicólogo. Algumas unidades do centro têm uma equipe multidisciplinar. E as que não tem, como é que faz, delegado? Para um acolhimento mais integral, mais humanizado, às vezes essa mulher chega na unidade, não consegue nem concatenar as ideias, né, daquilo que aconteceu, porque está muito Sim. nervosa, muito abalada. Então a gente busca muitas parcerias. E aí eu vou continuar aí com a descrição da rede. Você tem o Centro de Referência Esperança Garcia, por exemplo, que é municipal, que funciona. O Centro de Uhum. Referência Estadual, Francisca Trindade. Esses centros de referência são dotados de equipes multidisciplinares. Aí você tem assistência jurídica, você tem assistência psicológica, você tem Ordem Nacional só 180, tá? Os outros que eu estou falando aqui são são Do locais, Piauí. estaduais, né? 180. Estaduais e aí terminam, né, funcionando aqui. 181 também é? 181 também é? 180. Ah, 180. 180, tá. É. Uhum. Caso de Ok. idoso, criança que sofre violência sexual, né? Tem muito isso também, nesse isolamento se fala muito disso, e termina ficando no âmbito também do cenário doméstico. E aí você Sim. tem o Disque 100 e você pode usar o aplicativo Salve Maria também para essas denúncias, tá? Relação interpessoal e a Central de Flagrante Gênero recepcionando essa demanda também, da violência sexual contra criança e adolescente e contra, né, Uhum. as idosas. Então, é um Uhum. canal comum a esses cenários. E tem a DPCA atendendo e a Delegacia de Proteção ao Idoso, né? Dependendo de qual a idade de quem foi vítima da prática, dessa prática delitiva. Então, você tem essas unidades especializadas, você tem os centros de referência, que são linkados uma à Secretaria Municipal e o outro de Política para as Mulheres, o outro à Coordenadoria Estadual. No âmbito da polícia, eu esqueci até de falar, temos também o Departamento Estadual de Proteção à Mulher, que coordena as Uhum. ações dessas especializadas todas que eu falei, que também é um Sim. canal de contato que vocês podem, né, ter através da Polícia Civil, além do site e dos números. E você tem a Polícia Militar, gente. Isso não posso deixar de falar, porque muita gente, eu acho que talvez alguém tenha perguntado sobre a importância da medida protetiva. Isso, eu ia até te fazer essa pergunta aqui. Porque E me aí, perguntaram assim, por que que existe a medida protetiva, né? Só que depois a pessoa acessa a mulher e chega a matar, como uma entrou aqui é agora um falando isso, mito que né? se espalha que me deixa assim de cabelo em pé, principalmente aqui no nosso cenário estadual. Eu fico muito Aham. preocupada com isso, porque isso descredencia o Instituto da Medida Protetiva. E Sim. gente, eu vou falar para vocês com propriedade de quem está há 10 anos trabalhando em unidades executoras de enfrentamento à violência contra a mulher. São 10 anos. Eu vou dizer para Uhum. vocês, nessas situações em que a gente consegue se inserir através de toda a rede, e aí tem o núcleo da Defensoria, núcleo do Ministério Público, coordenadoria do Tribunal de Justiça, né, que atua também no enfrentamento à violência contra a mulher, com políticas públicas, informação e acesso, né, para os canais todos de denúncia. E aí eu vou trazer essa parte da rede agora para falar da medida protetiva, que é a Patrulha Maria da Penha. Super recente, então muita gente não conhece. Ela atua aí no âmbito da Polícia Militar. A gente teve uma recente agora no âmbito da Guarda também sendo Nesse lançada. Eu vou caso é falar bem. nacional, né? Não, local. Tem uma Local. municipal e tem uma estadual, né? Vou Uhum. falar bem da estadual, porque eu acompanhei todo como uma criança, né, ela ser gestada e ela nascer. E daí eu vou referendar a importância. Primeiro, a gente quando trabalha nessa pauta de segurança pública, uma preocupação que a gente tem sempre, e eu acho que isso deve ser um mote de todo o trabalho de cunho social, é você identificar em termos estatísticos onde e como está acontecendo aquele cenário de violência. Né? Então,
avaliar como aquilo está acontecendo. Então, a gente sempre se pautou muito nesse aspecto estatístico, né? E uma coisa que, com base na avaliação desses casos pretéritos, que serviram, né, para essa observação, foi que, na maioria deles, você não tem um cenário de registro sequer de ocorrência, quiçá medida protetiva. Não tem BO, gente. Isso tem consignado nos discursos. Você vê os familiares falando, olha, eu sabia que ela sofria um relacionamento abusivo, eu tinha dito para ela denunciar, né? Então, a gente via muito esse vácuo naquela iniciativa por parte de qualquer pessoa que estava vendo, às vezes, por não conhecer um canal como esse. Entendeu? Um Sim. Salve Maria, qualquer pessoa pode usar o aplicativo e fazer 180, qualquer pessoa pode ligar e fazer. É sigiloso, ninguém vai saber nem quem foi que deu esse start, né? Isso. De alcançar essa mulher. Então você não tinha nada que sinalizasse aquela violência anterior para a rede, e aquela mulher terminava sofrendo aquela escalada da violência, porque é assim que acontece, né? Começa o xingamento, a violência, aquela promessa do mal injusto que ameaça. Isso vai aumentando até uma violência física mais leve, depois começa mais grave e às vezes termina ceifando a vida dessa mulher. Então, uma preocupação por ver isso acontecer de forma muito recorrente foi criar esses canais sigilosos. E a outra, para que a gente blindasse ainda mais o Instituto da Medida Protetiva, porque a gente viu que ele vinha dando certo, e isso eu falo no cenário nacional. Participei de alguns fóruns e vi essa fala em vários outros atores no cenário da segurança pública e outros, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. Inclusive os movimentos sociais, que são fundamentais para trazer esse termômetro, né, real, da realidade, porque estão sempre muito próximos das políticas públicas desenvolvidas. Então, eu ouvia muito isso. Olha, nesses casos que tem medida protetiva, não são, na real, tem muito mito. Morre com a medida protetiva na mão. Na real, esses casos são pontuais. A maioria dos casos em que realmente alcança esse cenário do feminicídio é sem medida protetiva. Mas mesmo assim, para efeito de blindar o Instituto e a gente garantir o fortalecimento mesmo dessa proteção à mulher, a Patrulha Maria da Penha surge, né, com esse viés, e aí ela está desenvolvendo um trabalho lindo aqui. E eu posso dizer que na cidade já tem várias medidas que vêm sendo monitoradas, né? Elas monitoram as medidas protetivas já determinadas. Então, você tem aí, ó, a mulher chegou com a situação de violência, ou esse fato chegou até a unidade policial, gerou ordem de missão, foi verificada, a gente alcançou a mulher em situação de violência, mesmo não sendo em flagrante, startou o procedimento, uma medida protetiva, porque ela tem que querer, né? Aí, nesse pedido, a gente tem esse lapso temporal até o juiz determinar. Então, a gente se preocupa. Coloca ela numa casa-abrigo, ela vai para casa de alguém para ela ser acolhida. Por isso, as campanhas de acolhimento são importantes. Depois dessa medida determinada, documento na mão, que aceita participar do programa, que aí o programa, desde o início, faz isso. Vai, visita a casa dessa mulher em situação de violência, né? É a patrulha mesmo. Eles vão patrulhar ali a realidade daquela mulher, o local em que ela vive, para ver se ela realmente aquela medida está sendo aplicada, se não está havendo nenhuma burla dela, né? Se o agressor sair da casa, né? Então, ele também é visitado para ser lembrado de que o descumprimento da medida protetiva é crime, não tem nem fiança. Então, se a medida protetiva determinada ele descumpriu, ele vai preso. Acontece? Acontece demais. Demais. Então, é muito para garantir isso, né, que ela seja cumprida, esse programa. E quanto mais vai ganhando força, porque é recente o projeto, mais isso vai, de uma certa forma, encorajando mulheres que às vezes não buscavam, que dizem, mas depois que eu fizer o pedido da medida protetiva, eu estou com um pedaço de papel e eu vou ficar como? Né? Então, as mulheres começam a confiar mais. Não. Aí eu vou poder me inserir no programa da patrulha, né? E a partir daí eu vou ter minha casa visitada pela equipe. Todo dia faz essas visitas nesses locais, né? Nesses endereços. E eles fazem um cronograma de visitas. Vou ter um contato direto com a equipe, porque eles disponibilizam um funcional. E aí esse contato direto também oportuniza uma situação de aproximação àquela mulher poder buscar. Então, você tem o viés da buscativa, né? Eles vão fazer as visitas, mas também pode ser provocado caso uma situação de emergência aconteça que não seja o dia da visita.
Então, eu Uhum. acho que tudo isso vai garantindo mais a confiança e aí, consequente, busca e a gente impedir uma escalada, né, da violência, que é o Entendi. maior temor que a gente tem hoje. Então, porque eu entendo que o que possa acontecer, então, quando as pessoas comentam sobre essa questão da medida protetiva, é porque ela recebe o papel e fica por aí. Ela precisa participar de um projeto, Conhecer. de um plano, de um programa, ser visitada, né? E você acha que elas ficam assim com medo dessa visita? Ou acha que aquela medida pode causar só um constrangimento no cara, ele não vai mais fazer nada? Será que é isso que acontece então? Pode acontecer, Vânia. Na realidade, inclusive, ela precisa querer, né, para poder Hum, se inserir naquele cenário de proteção. Ela precisa aquecer, ela precisa aceitar, né? Ela assina, sim. inclusive, um documento para poder ser acolhida pelo programa. Então, Uhum, ela não tem condição de simplesmente ser imposto, né, o programa a ela. Ela precisa desse acolhimento para poder ser inserido. Então, vários fatores podem fazer aquela mulher se desmotivar a querer procurar ou a querer participar desse projeto. Então, bom diálogo também é muito importante, né? uhum, uhum, Hoje, os protocolos para se inserir estão sendo desenhados, porque às vezes o canal que a gente já desenvolveu pode ser ampliado, né? Então, uhum, já durante a inserção desse programa, desse projeto, teve visitas, por exemplo, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, né, para que aos núcleos específicos que trabalham nesse enfrentamento, para que aos judiciários, principalmente, né, que é de onde vai sair ali aquela decisão. Então, todos esses atores, eles realmente precisam querer participar desse, né, e conhecer também como funciona, para que esses encaminhamentos aconteçam, para que haja, uhum. inclusive, essa busca ativa, que eu acho que é muito importante para se inserir. Mas na hora de inserir no programa, é preciso que ela queira. Então, um bom diálogo para a mulher entender como é que vai ser, né? Para ela querer, porque a gente tem que respeitar realmente essa liberalidade dela. Uhum. Inclusive, para iniciar alguns procedimentos policiais, é importante, né? Isso. Alcançar essa mulher para que ela possa dizer ali se ela quer se inserir, se ela não quer. Ela precisa conhecer como é que funciona. Tem que respeitar muito isso, né? E se Sim. não souber alcançar a mulher assim, de uma forma humanizada, com escutativa, sabe? Uhum, uhum, Isso é uma preocupação que se tem que ter muito nesse cenário. A gente também pode perder essa mulher, né? Muitas vezes uhum. ela se desencoraja com esse primeiro contato, se ele for equivocado. Então, existe essa preocupação hoje. Inclusive, é uma das pautas muito importantes que tem sido pensadas, discutidas no âmbito desse novo momento da Polícia Civil, que ela está vivendo agora, esse momento justamente de um pensamento mais de reprogramação, de um planejamento estratégico, capacitar todos os policiais, em todos os cenários, mas principalmente desses que têm delegacias que trabalham com um público mais, né, vulnerável, que precisa Uhum. ser acolhido de uma forma mais delicada mesmo, para humanizar esse atendimento, para que a gente possa realmente alcançar essa mulher, né? E conhecer bem o cenário de uma forma integral para gerar os encaminhamentos pertinentes. Muito bom. Eu vou repetir aqui a pergunta que o meu esposo fez no dia que teve o programa lá, Participativo, viu, né? gente? Ele tinha feito uma pergunta, né? Se tem alguma lei, né, que criminalize um cônjuge que abandona o outro em tratamento, né? Ele relacionou a tratamento, porque a gente está fazendo tratamento oncológico, mas existe alguma lei para isso? Gente, eu nunca vi isso ser contemplado em lei. Eu acho até que era importante, né? A gente pode ver resvalando em outros aspectos, né? Pode ver aí Sim. na questão da violência psicológica, não termina sendo, né? Garantindo aí a identificação assim de um impacto muito grande como a gente estava falando aqui, né? No Uhum. emocional dessa pessoa que já está fragilizada pelo tratamento. Mas eu acho que não custaria nada essas provocações elas chegarem, né, a quem pensa em projetos de lei nesse aspecto, e não só, eu nem digo só no criminalizar, porque às vezes a gente já pensa em criminalizar tudo, né? A gente já tem isso É. na cabeça, porque a gente acha
que é como vai É o nosso resolver o senso de problema. justiça, né? É, o senso de justiça, que é logo criminalizar. E eu acho interessante até pontuar isso, porque muitas pessoas não percebem que tem muita gente que fala, criou lei de incêndio, para que criar tanta lei? Não só para trazer uma resposta, né, uma reprimenda mais qualificada para quem pratica aquela conduta, mas é importante também se pensar nessas legislações, porque elas justamente vão desencadear aquela estatística que eu falei um pouquinho mais atrás, né? Entendi. Aham. Antes de existir uma lei do feminicídio, por exemplo, você não ouvia falar Uhum. em feminicídio. Agora você tem Sim. nos sistemas policiais, então você consegue separar uma categoria de prática, né, delitiva, Uhum. estudar esse fenômeno e poder propor políticas públicas de enfrentamento. Né? Além de outros fatores, a estatística é muito fundamental para esses planos de ação, para vários outros projetos. Né? Então, não Uhum. só, aí eu queria entrar nesse viés, que não só, por exemplo, criminalizar uma conduta como essa, que eu acho que ele é tão humano e ele é tão parceiro seu que ele acha um crime, né? Essa perspectiva, que não deixa de ser, porque ele vê ali a necessidade da parceria ali, ser fundamental e divisor de águas, né? Para quem está precisando desse olhar mais humano ali do parceiro e dessa parceria real, né? No casamento, numa relação, na família. Então, também pensar em projetos ou ações que aí a gente poderia, inclusive, otimizar a visão para essas práticas que pudessem, né, alcançar essas conscientizações, esses diálogos, né? Quem já trabalha com isso, vocês trabalham muito nesse viés motivacional, Isso. que inspiram muito vocês como casal, parceiros que são. Você escreve muito sobre a sua experiência e isso Uhum. fortalece, isso motiva, isso inspira. E isso vai estar refletindo no tratamento das pessoas que você consegue alcançar. Né? Então, Uhum. é Uhum. importantíssimo. Até esse viés das lives que você está fazendo, você está trazendo várias informações diferenciadas, né, para Isso. as lives. Então, você está trazendo informação, você está trazendo consolo, motivação, inspiração, então, Esperança. esperança, né? Muita coisa Hum. boa para as pessoas que estão Sim. acompanhando. Então, você está refletindo no tratamento de tanta gente que às vezes nem sabe, tanto de gente que alcança, né? Não tem Então, noção. não tem nem noção do tanto de bem que faz. Então, isso é muito bacana, né? E Aham. incentivar muito isso. Então, pensar né, nesses alcances, em todos esses viés, para além do criminal, é importante. Eu até ponderei, né? A observação dele ser importantíssima naquela época. Sim, foi. Foi. Né? Eu me lembro que você até falou mesmo lá na hora, né? Ana Melka, eu tenho uma outra pergunta aqui, né? O que você acha que faz um homem ser tão violento com a mulher? Você acha que isso vem da forma como ele foi criado, do fato de não saber ouvir um não? O que você acha que leva essa violência toda? Eu tenho até sugerido, sabe, Vânia, em algumas oportunidades de conversas, assim, inclusive através das lives também, um documentário que eu achei muito interessante, que é O Silêncio dos Homens. Não sei se você já chegou a assistir, tem no YouTube. Não. Você tem acesso fácil no YouTube e tem várias práticas, inclusive. Teu marido podia ser um ator dessas práticas aqui, viu? Ele seria ele ele mobilizaria muitos homens a mudarem de perspectiva. São Com muitas certeza. iniciativas simples, inclusive, muitas iniciativas Aham. bem simples de homens, simples que eu digo assim, que não custam nada, né? Rodas de Uhum. conversas, homens proativos nesse aspecto de entender que a desconstrução do machismo é importantíssima para a gente enfrentar a violência. Isso. Então, né, a gente tá falando aí nem de lei, a gente está falando de vivência social, de cultura. A gente tem uma violência muito estrutural ainda. Né? O machismo, esse sexismo ainda é uma realidade muito latente nas nossas relações. A gente cria... E eu tô falando de homens e mulheres. Né? Quando eu falo de Uhum. machismo, não é só de homem, não. Né? Os nossos Hum. discursos, assim, que o homem é o dominador, que ele estabelece as regras, que ele é o provedor, aquela categorização que a gente faz, homem faz isso, homem não faz isso é coisa de mulher. Enfim, isso vai fomentando essas disparidades nas relações de gênero, colocando o homem sempre Uhum. num patamar na balança maior. Né? Então, isso fomenta muito a violência. Eu estive diante de várias investigações que eu ouvi esse discurso violento dos homens, né?
de Uhum. dizer, eu pago tudo, eu pago a conta, então qualquer homem no meu lugar faria isso, porque vê uma mulher conversando com outro homem. Tem uma situação dessa aí que o homem desse veio 14 para casa de uma mulher e veio com esse discurso durante o interrogatório, né? Depois de um Uhum. feminicídio. Então, meu Deus, isso é muito Meu Deus. sério, né? Um machismo muito enraizado e muito sério, muito preocupante. Então a gente tem que desconstruir muito isso na mente, né? Dessas próximas gerações. Quando a gente Uhum. fala no feminismo, e eu costumo falar muito isso, que eu sei que às vezes eu estou alcançando pessoas diferentes, a gente está falando em feminismo, né? Não é mulher no centro de tudo. O feminismo é a paridade de direitos e deveres. Nós somos diferentes entre nós, mulheres, entre homens e mulheres, né? Nós Uhum. precisamos ser vislumbrados nessa perspectiva da equidade, dessa paridade de direitos e deveres, de ocupação de espaço, ser natural, né? Se enxergar a mulher ocupar determinados espaços, ser natural, trabalhar. Olha, o IBGE saiu com uma estatística não tão antiga aí, que foi a última, né, que saiu, que mulheres exercendo a mesma atividade que homens, né, ainda ganham menos, e isso é um percentual de mais de 20%, né, dessa realidade, né, da disparidade salarial. Então, isso é muito sério, né? A gente ainda vive Uhum. isso, mesmo falando tanto nessas lutas que já foram né, tão incessantes de tantas mulheres ao longo de tantos anos. A gente conquistou muitos direitos, mas ainda vivemos essa realidade de vulnerabilidade que não deveria. Justamente porque esse machismo ainda é muito enraizado. Então, esse caráter educativo, que eu sou muito entusiasta, sabe, da prevenção, eu acho que ele vai desconstruir muito a violência. É o principal, a educação, né? Para a gente realmente ter uma geração que pense um pouco diferente, que se afaste muito dessa, né, que comece a naturalizar outros vieses, que comece a ver a vida de uma forma diferente, respeitar as individualidades, né, as liberdades. Então, trabalhar muito o aspecto da família também é importante, porque a gente também não quer fomentar a disputa, né, entre homens e mulheres. A gente quer trabalhar a família porque precisa No ter todo. parceria dos homens Isso. também para que dê certo esse projeto. Então, assistam o documentário O Silêncio dos Homens, né? Vejam as iniciativas, eles falam muito das suas experiências pessoais, de como quantas vezes não foram ouvidos. Gente, falar para um homem, olha, o homem não chora, né? Não é uma violência, isso é uma violência. Né? Isso Uhum. reprime sentimentos e o que ele vai é, refletir é violência também. Então, a gente tem que se preocupar muito com o que a gente está falando, com o que a gente está vivendo, com como a gente está informando, né, e passando as mensagens, inclusive na prática, as mensagens subliminares para essas novas gerações. E eu acho que essa questão da educação, né, como agente transformador nesse aspecto também, né, Uhum. social, é importantíssimo e a gente precisa se preocupar muito com isso, porque é o fator motivacional primordial para a gente ainda ter uma realidade de violência, mesmo com política pública, mesmo com alcance legislativo, porque a mentalidade não muda. E às vezes a gente está Uhum. chegando depois, justamente Uhum. pelo esses infinitos tabus e preconceitos que ainda existem, né? Eu já Exato. frequentei lugares que a mulher não sabia que existia estupro marital, por exemplo, né? Que Meu acha Deus. que manter relação sexual com o parceiro é uma obrigação matrimonial. Uhum. Sério, porque é um mito, né, que ainda existe. A mulher chega na delegacia, ela fala de vários os tabus de falar da própria sexualidade, a dificuldade, Sim. né? Então a mulher Uhum. chega e fala de vários outros aspectos, mas não fala Da daquilo que, né, sexualidade. daquela violência sexual que sofreu, daquele dia que foi forçada a manter relações sexuais com o parceiro. Então, é uma preocupação ainda, né? A gente precisa romper muitos paradigmas, mas eu acho que é latente essa luta, ela é perene mesmo, entendeu? E eu Uhum. já vi muita mudança acontecer nesses últimos anos, por isso eu acredito na transformação maior nos próximos. Eu também. Também acredito. Doutora, deixa eu te perguntar. A gente fala de violência, a violência doméstica, sempre a gente atrela ao marido, né, ao companheiro que está ali. Mas e Sim. quando essa violência doméstica, ela vem através de um filho adolescente, por exemplo, né? Como que a gente vai lidar com isso? Porque aconteceu um caso de uma mulher me procurou, ela estava fazendo tratamento oncológico também, e ela precisou de uma ajuda de alimento.
E eu então pedi para que ela mandasse alguém na associação buscar cesta básica para ela, que a gente ia arrumar alguns alimentos. E aí chegou lá um menino, um rapazinho de uns 16 anos, 17 anos, numa moto, e ele foi pegar os alimentos, né? E ele fez um comentário assim muito brusco sobre a mãe, né? E aquilo me deu um estalo. Eu falei assim, meu Deus, que comentário estranho. E eu perguntei para ele assim, como é a relação sua com a sua mãe? Né? Ah, minha mãe é muito difícil, minha mãe é não sei o quê. E depois eu fui conversar com a mãe. Então ela me disse que ele mexia com drogas e às vezes ele ameaçava ela e ele pegava as coisas que ela ganhava, então ele levava e trocava por drogas, tal, 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 tal. Como que a gente lida numa situação dessa? Com um menino desse, que é menor de idade, menor idade, como é que a gente faz? Olha, o menor, ele pratica, né? Criança ou adolescente, a gente tem toda uma performance diferente quando sofreu a violência quanto praticou, né, o ato infracional. Então, Uhum, o adolescente, ele pratica o ato infracional análogo ao crime, e tem uma unidade especializada mesmo para fazer investigações desses atos infracionais, né, que é a DSPM, que fica ao lado da Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente, que é a DPCA, que fica ali, todas duas próximas ali ao lado do HUT, né? Então, uhum, nesses casos em que uma mãe está sofrendo, ou uma mulher, né? Eu vou até uhum, te pontuar aqui quais as situações em que se aplica a Lei Maria da Penha, tá? Para aplicar a Lei Maria da Penha, é preciso realmente que tenha relação interpessoal. Então, é preciso ser alguém da família, mesmo que não more naquele mesmo ambiente. Alguém que more na casa, mesmo não sendo da família, aqueles que a gente chama de agregados, né? E alguém uhum, que tenha relação íntima de afeto ou que tenha tido uma relação íntima de afeto. Então, uhum, quando fala relação íntima de afeto, aí vai qualquer pessoa que tenha tido aquele relacionamento amoroso, né? Ou que tenha se casado, ou que seja namorado, ou que é ex-namorado, ou que é ex-marido. Então, tem relação que a gente fala interpessoal, intrafamiliar, há a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Se não é um caso de aplicação dessa lei, aí você pode ter uma situação em que aquela conduta se deu só porque é mulher, sabe? Aquela uhum, que a gente chama da perspectiva de gênero. Quando a pessoa, ela, por exemplo, sofre aquele xingamento, aquela adjetivação, aquele agressor, ele partiu para cima dela com aquele comportamento que viu que era uma mulher, tem muito isso, né? Então, essa sutileza, ela é percebida pelo policial, ela deve ser percebida pelo policial que recepcionar a demanda, porque se for em razão do gênero, a prática da conduta, mesmo que não aplique a Lei Maria da Penha, que só vai ser nesses casos, né, dessas relações, às vezes, sim, por exemplo, uma briga de vizinho. Vizinho não tem relação familiar, não é agregado, porque não vive na mesma casa, né, não tem relação íntima de afeto, nunca teve, então é vizinho. Mas pode ter uma natureza ali, né, de gênero para a prática do ato. E aí a gente vai encaminhar aquela pessoa ali para aquela mulher que sofreu aquela conduta, para essas unidades especializadas, para ser assistida. Lembrando que a gente tem a preocupação, e isso foi contemplado inclusive em lei, por exemplo, na Central de Flagrantes de Gênero, na própria Delegacia Especializada em Feminicídio, em acolher na perspectiva do gênero, ou seja, mulheres travestis e transexuais também são assistidas nessas unidades, né, quando a uhum, violência se dá em razão, né, desse viés, dessa perspectiva de gênero, que se deu exatamente com ataque à feminilidade, né, em razão sim, disso. Né? Então, há esse acolhimento. Então, essa preocupação nessas situações de ter um acolhimento humanizado, de poder ouvir de uma forma diferenciada. Então, por isso, se preocupa, né, de aplicar a uhum, lei Maria da Penha nessas relações aqui. E quando se tratar, dependendo da idade aí do autor, né, de um adolescente, o encaminhamento da demanda vai ser objeto de investigação e de diligências, né, do trabalho feito nessas unidades. E tem as reprimendas, é óbvio, de acordo ali com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que eles procuram uhum, muito mais atuar nesse cenário educativo, né?
nessa tentativa, inclusive, de resgate, que é esse o mote principal, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas já está alcançando, né, a situação e que pode acontecer, inclusive, de não sendo alcançada, evoluir para um cenário mais grave. Então, tem que ter a preocupação. Muitas vezes tem relação com drogas, né? Então, tem toda uma rede também de assistência, né, que vai estar alinhada a essa unidade e que pode fazer a inserção naquele cenário de violência, evitando que ele evolua. Mas é preciso buscar informar, né? Informar através dos canais, inclusive os conselhos da mulher, que eu esqueço da OAB. Não posso esquecer de falar aqui de jeito nenhum. Sim. Né, que fazem parte, os conselhos tanto municipal quanto estadual, fazem parte dessa rede, a própria OAB, através das comissões, né, da comissão da mulher, podem dar auxílio, podem dar amparo nessas situações, né? E encaminhamento também, que sejam pertinentes. Entendi. Muito bom. Tem Então, Vânia, só para reforçar, esses canais podem ser usados em qualquer situação, tá? Porque a gente vai ter que fazer a triagem ali, né? Recebeu na central de flagrantes uma situação, foi um menor, que foi, né, um adolescente que praticou a conduta, a gente sabe que a gente vai encaminhar aquela formalização, né, daquele procedimento, que não é o APF, é um procedimento diferente em razão da idade, mas é encaminhado para DSPM. Né? A gente é que tem ali a obrigação de saber qual procedimento aplicar a partir da idade de quem praticou ou de quem é vítima daquela conduta. O importante é não deixar de denunciar. E conhecer os canais para saber, né, para quem recorrer e como recorrer. Exatamente. Meu Deus, nossa live já está quase terminando, meu Deus do céu. Tá muito bom nessa conversa, né? Uma paciente oncológica perguntou assim, violência verbal é crime? Acho que você já falou sobre isso, questão psicológica, né? É porque eu falei moral, porque tem na lei, né? Contemplou violência moral. Mas a moral é exatamente essa verbal, que aí você tem a injúria, que é o xingamento, aquela adjetivação pejorativa, sou isso, aquilo. A difamação, que é a atribuição do fato pejorativo. Tu fez isso, tu saiu com isso, tu é isso. É uma atribuição de fato, né? Tu teve envolvimento para diminuir a honra, sabe? Entendi. E tem a calúnia, né? Que é a atribuição de um crime, né? Sim. Acontece também, você ladra, acontece esse tipo de verbalização que é possível se enquadrar nesse crime, nessa modulação, na modalidade, né, de violência moral, contemplando a Lei Maria da Penha. Quando um marido fala para a esposa assim, vou te largar porque você tá careca, tá parecendo um homem. Vou te largar porque você é uma mutilada, perdeu a mama, ou porque tá vomitando. Isso tudo humilhação. Humilhação. E nessas verbalizações, muitas vezes ali é possível identificar justamente a injúria. Quando você fala, você é uma mutilada para diminuir, né? Isso. Para menoscabar a honra dela e às vezes chega na quitanda da esquina e fala, né? Quer saber daquela mulher, aquela mutilada, sabe? Gente, então quando acontece esse tipo de verbalização, você identifica claramente em muitas delas uma violência moral podendo ser enquadrada em uma dessas modulações jurídicas do Código Penal, né? Difamação ou injúria, geralmente. Pronto. Você conhece essa campanha aqui? Sinal Vermelho, importantíssima. Importantíssima essa campanha, gente. A gente tem que multiplicar a informação em relação a essa campanha. Ela foi lançada agora, recentemente, né? É uma recomendação da ONU, daquilo que eu estava falando para vocês, né? A nível mundial, de você criar sinalizações. E aí aqui foi capitaneada pelo o CNJ, né, e a Associação dos Magistrados Brasileiros, e trazendo justamente essa orientação para uma mulher que sofra a violência de qualquer situação que esteja passando. Às vezes ela não vai conseguir alcançar um vizinho, não vai conseguir alcançar uma pessoa próxima, um familiar, mas quais são os locais que estão abertos? Justamente as farmácias, né? Mesmo no lockdown, a farmácia está aberta. Né? Então,
você chegar nesse local e sinalizar. Se tiver um batom, coloca o X vermelho. Se você não tiver, você sinaliza ali. Importante sinalizar os funcionários, porque tem houve, né, se buscou cativar as redes de farmácia. Nós estamos com um minuto. E aí eles, né, sabem que na hora que Isso. sinalizou, ligam 90 e a polícia entra em ação. Isso. Faça do seu batom a sua arma. Perfeito. Olha, rapaz, essa Vânia, olha, vai ser chamada para falar isso geral, viu? Gostei, pronto. Vânia, justamente, faça do seu batom. Ou seu escudo ou sua arma. Seu escudo, sua arma, né? Sua proteção, perfeito, né? Viu? Sua proteção. Um xizinho você apresenta lá na farmácia e vai ter ajuda, né? Meu Exatamente. Deus do céu, olha. Essa é a ideia. Que coisa linda. Olha, Ana Melka, nosso tempo aqui, estamos com 25 segundos. Obrigada. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço. Nós vamos estar fazendo uma edição rápida nesse vídeo. Vamos colocar todos os contatos e você para depois divulgar onde você quiser nas suas redes sociais. Vou botar no YouTube para a gente poder espalhar isso aqui. E parabéns, viu, Vânia, pelo seu trabalho lindo. Parabéns. Você e sua família inteira. Vocês são abençoados.